Você conhece o exercício palme ou empalmar? O RR de hoje, o Roberta Responde, eu vou falar sobre o palme ou empalmar. Vou tirar suas dúvidas sobre esse exercício. Então, se você ainda não conhece, eu vou explicar como é esse exercício. Se você já conhece e tem algumas dúvidas, fica aqui comigo até o final, porque pode ser que eu responda a sua dúvida. Eu deixei um post aqui na comunidade do YouTube, esse post aqui. E nesse post eu pedi que você deixasse a sua dúvida. Então talvez você tenha deixado, mas talvez não, e alguém perguntou e a mesma dúvida sua. Então já deixa o seu like, fica até o final, porque eu vou responder aqui várias perguntas, as perguntas que vocês também me fazem na sessão, tanto individual como na Academia dos Olhos. Eu vou trazer também aqui essas perguntinhas que vocês me fazem. Então vamos lá. O palme, ele é um dos exercícios que traz um relaxamento incrível para os olhos. Vou falar de uma forma bem simplória. É o exercício que a gente aquece as mãos e coloca as mãos em concha, né? Faço a conchinha, fecho os olhos e coloco as mãos em concha sobre os olhos fechados. Apoio os cotovelos e vou ficar relaxando os olhos. Basicamente, é isso, falando de uma forma bem simples. Mas tem várias nuances e gera algumas dúvidas para que funciona, como é que funciona esse exercício, será que funciona para o seu problema visual? Então é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Então, eu vou começar com algumas perguntinhas que eu peguei, não do post, mas sim que vocês me fazem durante os atendimentos. E uma pergunta bem recorrente é: preciso fazer massagem antes do palme? Se eu preciso fazer uma massagem antes do palme, vamos lá. A massagem, ela é bem legal, né, de ser feita antes do palme, bem necessária. Por quê? Porque a gente começa já a relaxar as estruturas ao redor dos olhos, fazendo a massagenzinha na testa. Com isso também a gente está fazendo o quê? Aquecendo as mãos, à medida que a gente está usando as mãos para tanto relaxar o nosso rosto ao redor. A gente pode fazer esse relaxamento sim antes de começar o palme. A gente já aquece as mãos, a gente já faz uma massagem também no pescoço, já vai relaxando os ombros, já que a gente vai estar nessa posição para fazer o exercício. Então, nada de tensionar, a gente tem que relaxar. Então, o relaxamento, as massagens, elas são bem-vindas antes do palme, sim, para quem me perguntou. Uma outra pergunta bem comum é: por que eu tenho que fazer as conchinhas com as mãos? Por que eu tenho que fazer as conchinhas? Porque é necessário fazer as conchinhas. A gente faz a conchinha para não pressionar os olhos. Lembra que eu já falei aqui que não deve pressionar os olhos, porque a gente acaba ali pressionando a córnea, que é a primeira camadinha ali dos olhos, e a gente acaba danificando. Então a gente faz as conchinhas para quê? Para não ter pressão sobre os olhos. Por isso que a gente faz as conchinhas, tá? Outra pergunta é: pode ser com os dedos? Eu posso fazer, em vez de com a palma das mãos, usar os dedos? O ideal é que use a palma das mãos, que a gente consegue aqui fazer a conchinha, e porque fica mais escurinho. Então, só a gente testar aqui, ó, quando a gente faz com a palma das mãos, fica bem escurinho. Quando eu coloco os dedos, não fica tão escuro quanto, né? Porque tem as brechinhas aqui do nosso dedo e pode passar um pouco mais de luz. Com as mãos, com a palma das mãos, a gente consegue fazer a conchinha, onde a gente não toca no globo ocular. Então, o ideal é fazer com a palma das mãos, né? Afinal, o exercício é empalmar. Então, a gente usa a palma das mãos para fazer aí esse exercício e ficar bem ali no escurinho. Vamos lá para a próxima pergunta. Posso fazer com lentes? Não, não deve fazer com lentes, tá? Então, você deve retirar as lentes para fazer o exercício. Com óculos já não dá para fazer, né? Então, retira as lentes, porque o olho precisa de relaxamento, precisa estar livre. E as lentes é como se fosse uma forminha ali que a gente tá colocando ali em cima da córnea, né? Então, ele tá limitando, então a gente tem que deixar o olho mais livre, então tem que tirar as lentes, tá? Só no caso de quem fez cirurgia e tem a lente
as lentes intraocular, né? Então, nesse caso, não tem como tirar, vai fazer tranquilamente aí esse exercício do palmo. Vamos pro próximo. Faço com os olhos abertos ou fechados? Essa pergunta, assim, é bem frequente. Sempre com os olhos fechados, porque a gente quer trazer o máximo de escuro possível. Então, além de pôr as mãos, né, em concha sobre os olhos, a gente fecha para ficar bem escurinho, deixar o máximo de escuro e para relaxar. Então, olhos fechados. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Preciso aquecer as mãos antes de fazer o palme? Sim, precisa aquecer as mãos. É bem importante que a gente aqueça as mãos, leve as mãos aquecidas para essa região aqui dos olhos. Para quê? Para a gente também trazer mais sangue para os nossos, trazer mais suprimento de sangue, oxigênio para os nossos olhos. A gente já vai fazer a massagem antes, né? Então, que eu falei inicialmente de fazer a massagem, a gente faz uma massagenzinha, então já melhora essa circulação. Quando a gente coloca a nossa mão quentinha, já demanda mais ali sangue naquela região, então vai chegar assim mais sangue aí nos seus olhos para nutrir os seus olhos, sangue, oxigênio, porque a gente também vai fazer uma respiração no momento do palme, vai fazer respirações profundas e vai conseguir aí trazer nutrientes e oxigenação para os olhos. Então é importante sim aquecer as mãos e essa questão de fazer as massagens antes já vai contribuir para ir aquecendo aí as mãos. Então aquece bem se for em regiões mais frias, aquece muito bem aí as mãos antes de começar a fazer o palme. Vamos ver aqui outra pergunta, daqui a pouquinho eu chego nas perguntas que vocês deixaram no post. Para fazer o palme, eu posso usar um tampão preto para não cansar os braços? Isso é uma pergunta também bem recorrente, nessa questão de usar um tampão, um paninho, como se fosse uma compressa, no lugar de utilizar as mãos. E não deve utilizar, a gente realmente usa as mãos. O que a gente faz? Quando a gente usa as nossas mãos muito amorosas, porque a gente também tem que ancorar essa informação antes de fazer o palme, de relaxar as nossas mãos, para que haja uma conexão das nossas mãos com os nossos olhos. Então, sim, precisa ali que as células das nossas mãos interajam com as células dos nossos olhos e não utilizar um pano. Não é só questão de escuro, mas sim a energia aí das nossas mãos, tá bom? Então precisa usar as mãos. Outra pergunta para fazer, esse eu já respondi, para fazer o palme. Os principais problemas que é importante fazer o palme. Então vocês perguntam assim, vários problemas. Então, independente do problema visual, ou se você não tem nenhum problema visual, mas quer preservar a sua boa visão, é importante fazer o palme para trazer o relaxamento para os seus olhos. E eu vou iniciar com a pergunta do João Tenório, que ele perguntou aqui, qual o mecanismo de ação do palme com o problema visual catarata? Ele perguntou. Então, essa pergunta dele é importante porque já vai englobar aqui a questão de outros problemas visuais, que vocês me perguntam, é bom para isso, é bom para aquilo? Ele está perguntando aqui no caso da catarata. Qual é o mecanismo de ação do palme para o problema visual catarata? Então, o que vai acontecer? Quando a gente faz o palme, tanto para a questão de pensando na catarata ou em outros problemas visuais, a gente está promovendo a recuperação dos nossos olhos. Eu costumo dizer que é o descanso, é o momento de recarga dos olhos. Enquanto tem luz, já falei isso aqui algumas vezes, enquanto tem luz, o olho trabalha. Quando a gente está no escurinho, o olho tem a oportunidade de descansar, de regenerar, de restaurar suas funções. E esse é um dos relaxamentos assim mais incríveis para os nossos olhos, esse palme, o empalmar. Lembrando que quando a gente fala de prevenção, a gente consegue assim resultados incríveis, tanto para a prevenção quanto para início ali de um problema visual. Quando está em casos mais avançados, a gente não tem tanta eficiência quanto os casos iniciais, mas ele vai trazer um efeito muito bom, tanto de relaxamento, como de lubrificação dos olhos, como a restauração da estrutura dos olhos.
Outra questão é, quando a gente está fazendo o palme, né, tá ali no escurinho, tá trazendo esse descanso para os nossos olhos, tá melhorando a questão de toda a estrutura mesmo, musculatura, toda a estrutura, córnea, cristalino, toda a estrutura do olho, quando a gente dá essa pausa, descanso para o nervo óptico, já que não tem nenhuma luz chegando para ele ter que trabalhar, descanso ali para a retina, então a gente traz esse descanso para toda a estrutura do olho, por isso que é importante para qualquer problema visual. Então, independente do seu problema, ele vai ajudar nessa recuperação, nessa, vamos dizer que, entre aspas, essa limpeza, né? Essa limpeza ali do cristalino, faz aquela faxina, faz aquela limpeza quando a gente descansa, dá a oportunidade de descansar, de liberar também o estresse. Então, como a gente faz o exercício e também relaxa nossa mente, relaxa nosso corpo, porque essa é a forma correta de fazer, pensando em quê? Em relaxamento, em ficar relaxado, em relaxar nossa mente, em se conectar com a recuperação dos nossos olhos, a gente reduz o nosso estresse. Porque quando a gente está bem estressado, o que acontece? Liberação aí de radicais livres, aumento de radicais livres. Então tem a ver com estresse, com a alimentação, com a poluição do ar, tem vários fatores que fazem aí esse aumento, né, acontecer esse aumento dos radicais livres. E com isso, o que acontece? Quando tem um aumento no nosso corpo dos radicais livres? Degeneração, morte celular, então vai acontecendo isso. E no caso aí da catarata, que o João perguntou, na catarata é o quê? O envelhecimento da lente do olho, do cristalino, então vai ali oxidando. E quando a gente faz esse exercício, que a gente relaxa, que a gente busca não se estressar no sentido da nossa mente e também não estressar os nossos olhos, a gente proporciona aí essa recuperação, essa melhora. Então é dessa forma que a gente consegue melhorar tanto a questão de catarata, né, ter esse problema ali brecado, não desenvolver, como outros problemas também visuais. Por isso que é importante para qualquer problema visual. Vamos lá para outra pergunta, deixa eu ver aqui, da Ivone. Ela perguntou, quem tem blefarite pode fazer o palme? Sim, funciona como eu falei aqui. A blefarite é uma inflamação, né? Então, para qualquer problema visual, então, inflamação, o olho está precisando de quê? De recuperação. Então, blefarite, uveíte, deve fazer o exercício, o empalmar. Outras questões como edema macular é bem importante que faça, retinopatia diabética, catarata, assim, obrigatório fazer o palme, pegar o momento e pegar alguns momentos do dia, parar para relaxar, restaurar, fazer a recarga. Então pense isso, eu vou recarregar os meus olhos agora, nesse momento do palme. É bem importante fazer esse exercício. Vamos lá para outra pergunta. Aqui é do Leonel. O Leonel perguntou, oi Roberta, durante o dia, quantas vezes e quantos minutos eu devo fazer o palme? A Leni, acho que foi a Leni aqui, deixa eu ver, também perguntou algo semelhante. Quantos minutos pode fazer por dia para a vista cansada? Então, são perguntas bem semelhantes, né? Do Leonel e da Leni, porque está perguntando a questão de tempo. Então, assim, para qualquer problema visual, né, que a pessoa tenha, é importante fazer o palme. Então, isso vocês já compreenderam. A questão do tempo é assim, digamos, se você tem problema como catarata, edema macular, retinopatia diabética, tem que fazer com mais frequência, porque precisa de mais relaxamento, de mais recargas, vamos dizer assim, para os olhos. Questões também como, já falei da retinopatia diabética, falei da catarata, deixa eu ver aqui um outro que eu anotei aqui para falar para vocês. Olho seco também é bem importante. Para quem tem nistagmo também é importante fazer um tempo assim de 30 minutos no mínimo ou mais, tá? Se tiver esse problema de inflamação, como blefarite, uveíte, se tiver uma inflamação, então no mínimo 30 minutos. Quem trabalha com computador também, fica muito tempo nas telas,
precisa também fazer mais tempo. O 30 minutos seria o mínimo para fazer, não de uma única vez, fracionado. Divida esses 30 minutos em 3 vezes de 10, divide aí em 5 vezes de 6 minutos, vai dividindo, mas chega aí pelo menos em 30 minutos. Quando a gente tem problemas assim como o olho seco, a catarata, a gente tem que aumentar aí esse tempo, eu já falei aqui pra vocês, para fazer 60 minutos por dia, que é 1 hora. Então, realmente, assim, tem que se dedicar, tem que estar preparado, preparada para fazer essas pequenas recargas para os olhos e que é muito eficiente. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Foi a Andréia, ela perguntou em outro post, em outro vídeo. Ela perguntou: Roberta, será que um cochilo por dia vale uns minutos de palme? Andréia, não vale os minutos de palme, o cochilinho. Por que não vale? Porque a gente precisa fazer um relaxamento consciente, que esse é o melhor relaxamento, onde a gente começa a intencionar a melhora dos nossos olhos, a lubrificação, a restauração. É como se fosse uma meditação, né? Um momento que a gente ali relaxa, só que de forma consciente, libera o estresse e não cochilando. Porque eu costumo dizer assim, que se a gente cochilasse e tivesse ali melhorando tudo, realmente relaxando, acalmando nossa mente, todo mundo ia acordar super zen, em paz, tranquilo, e isso a gente sabe que não acontece, né? Então, realmente, a gente tem que intencionar aí essas melhoras, focar no momento presente, no momento ali do exercício, nos nossos olhos. Então, não, o cochilinho não vai contar como palme. Realmente tem que parar, aquecer as mãos e colocar as mãos em concha sobre os olhos fechados, tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta. Vamos para a pergunta agora da Carmen. A Carmen perguntou: boa noite, Roberta. Gostaria de saber se posso fazer o palme de 1 hora para catarata em 2 vezes de 30 minutos cada, ou se necessariamente tenho que dividir em várias vezes. Ótima pergunta aqui da Carmen. Carmen, sim, pode fazer dividido aí em 2 vezes de 30 minutos. Pode fazer 30 e 30. É muito bom, é um relaxamento mais profundo. A gente consegue chegar a níveis profundos de relaxamento quando a gente consegue chegar aí a 20, 30 minutos seguidos. Só tem uma questão, que é a questão do glaucoma. Então, quem tem o diagnóstico de glaucoma não deve fazer esse tempo assim seguido. E isso já ancora aqui com a pergunta da Isolda. Isolda Marinho perguntou: é verdade que o tempo mínimo de palme é de 6 minutos para fazer algum efeito e o máximo é de 10 a 12 minutos para quem tem glaucoma? E depois de quantos minutos ocorre o aumento da pressão? Então, em relação ao tempo mínimo, né, a gente tem aí de 5 a 6 minutos para conseguir algo mais eficiente, um relaxamento, vamos dizer que mais profundo. Lógico que se eu tenho só 1 minuto ou 30 segundos para parar, aquecer as mãos e colocar em concha sobre os olhos fechados e relaxar, vai ajudar? Sim, a gente vai ajudar. Vai perceber, se você para e faz 30 segundos, 1 minuto, tirar as mãos, vai perceber que já teve um relaxamento, que inclusive até só o fato de piscar aqui ali, ó, a gente tem microsegundos de escuro aqui, de relaxamento para os nossos olhos, já ajuda. Imagine parar 30 segundos, 1 minuto, sim, a gente já tem um relaxamento. Mas quando a gente quer uma recuperação, não só o nível de relaxamento, mas se a gente quer recuperar em caso de algum problema visual, a gente precisa chegar aí em 5, 6 minutos no mínimo. E ela perguntou aqui sobre o máximo, né, para quem tem glaucoma, 10 a 12 minutos. Sim, pode chegar nesse tempo, em torno de 10 minutos, mas minha recomendação é mais fracionado, de 6 em 6 para quem tem o glaucoma. Por quê? Para trazer mais uma variação entre claro e escuro. Inclusive, assim, é bem importante fazer esse exercício e entre um e outro, pausar aí 5 minutos pelo menos, entre um palme de 6 minutos para quem tem glaucoma e o próximo, né, 5 minutinhos para quê? Para a gente conseguir ter essa variação entre claro e escuro. Entre claro e escuro. Porque quando eu faço essa variação entre claro e escuro, o que eu estou proporcionando? Movimento da íris, né? Ela fecha e abre ali
contrai e dilata a pupila. Então, quando eu faço esse movimento de contrair e dilatar a pupila, eu tô conseguindo, eu ajudo no fluxo do humor aquoso, que é esse líquido que, se tiver em excesso, vai aumentar aí a pressão, tá? E ela pergunta também, né, depois de quantos minutos pode ocorrer algum aumento da pressão. A pressão, assim, ela vai ocorrer um maior aumento, principalmente se for a questão de ângulo, do glaucoma de ângulo fechado. E a gente não recomenda, né, a gente trabalha com isso, com terapia visual, que não passe ali, que não passe desses 10 minutos, porque se chegar a 30 minutos pode haver aí um aumento da pressão, um pouquinho de aumento da pressão. Então a gente quer proporcionar o quê? Movimento para, no caso de quem tem o glaucoma. Então a gente alternar, pode até alternar o exercício de fazer 6 minutos de palme, 5 minutos de sane e começar a intercalar. Faço mais 6 de palme, mais 5 de sane. Então eu vou intercalando entre fazer o palme, que é com a palma das mãos, e o sane, que é lá no solo. Então eu posso intercalar, que aí eu vou trazer ainda mais movimento. Tá, ok? Tem uma pergunta, eu acho que tem a ver com isso aqui também, que eu acho que foi a da Ana Lúcia. Ana Lúcia perguntou: quem tem glaucoma e catarata pode fazer o palme por 60 minutos, dividido de 6 em 6 minutos? Sim, é o que eu expliquei agora. Seria o ideal bem fracionado. Como tem a questão do glaucoma e da catarata, pode fazer intercalado, como eu falei. 6 minutos de palme, 5 minutos de sane, porque o sane também é bem importante, né, nessa movimentação do humor aquoso, desse líquido aí que nutre os olhos, né, e que, se tiver aumentado, vai danificar. Se tiver um aumento, né, constante ali dessa pressão, vai danificar o nervo óptico. Então a gente tem que ter aí esses cuidados, tá? Então pode intercalar, tá ok, Ana Lúcia, entre o palme e o sane, que é bem importante, e vai fazendo faz 6 minutos e pausa 5, isso sim que é o mínimo, tá, gente? Você pode fazer 6 minutos de palme e depois de meia hora, 1 hora, 2 horas, repetir ali mais 6 minutos, não tem problema se o seu caso é de glaucoma. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Acho que finalizou as perguntas. Tem mais uma perguntinha aqui. Tem mais algumas aqui. Tem a de Cordeiro, que ela falou aqui, né, do exercício que ela faz 3 vezes de 20 minutos. Então, assim, veja como é variável. Cada um prefere de uma forma, né? Para quem não tem o diagnóstico aí de glaucoma, só é a questão da catarata mesmo. Então, ela prefere fazer dessa forma. Ela tá falando aqui, dividir só em 3 vezes, né? Porque ela disse que acaba esquecendo se for fracionar para várias vezes. Então ela faz uma quando acorda, outra à tarde e outra no meio-dia e ao final da tarde. Então ela divide em 3 vezes e para ela funciona bem assim. Ela tá falando aqui que sente os olhos relaxados e depois que começou a praticar, não teve mais ardência nem coceira nos olhos. Então, pode fazer assim. Inclusive, pode fazer qualquer hora do dia. Ela fala aqui que faz quando acorda, no meio-dia e no final da tarde. Então, pode sim fazer assim que acorda. Aqui também é uma pergunta recorrente. Se pode fazer assim que acorda? Sim, pode fazer. Vai fracionando durante o dia, pode fazer antes de dormir. Tá tranquilo, pode fazer. Já o Carlos, ele falou aqui, ó, que ele faz várias vezes ao dia, que ele faz essa prática e que faz de 6 minutos. Então, no caso do Carlos, ele prefere fazer várias vezes de 6 minutos. Então, vai depender de cada pessoa. Só tem que ver a questão se tem glaucoma ou não, porque se não tiver, dá para escolher se quer fazer bem fracionado, se quer fazer mais tempo. Então, fica a critério aí de cada um. Só não pode esquecer de praticar. E mais uma pergunta aqui, eu acho que essa que é a última, é a da Denise, que ela perguntou aqui: gostaria de saber se posso fazer o palme deitada. Grata. Denise, sim, pode fazer deitada, desde que tenha apoios para os braços. Então, não pode ficar com o braço aqui pendurado, tá? Porque senão vai cansar. Então, pode sim, busca apoiar a cabeça, tem um travesseiro. Aqui na frente também, põe um travesseiro aqui, vários, pode colocar mais de um para trazer um apoio enquanto estiver deitada. E sim, dá para fazer, desde que tenha um apoio para a cabeça, apoio para os braços.
Quando for fazer sentada também, tem que ter o apoio para os cotovelos, coloca um apoio para os cotovelos e faz. Busca não ficar baixando a cabeça, pressionando a cabeça para baixo, tensionando o pescoço, e sim ficar mais reto possível aqui, ó, dessa forma. Fica assim, relaxa os ombros, não tensiona, relaxa, que vai conseguir fazer. Coloca uma música relaxante, tem um palme guiado aqui, vou deixar o link. Quem não fez ainda pode fazer todos os dias o palme guiado. Vou deixar o link nos comentários do palme guiado para fazer junto comigo esse exercício, que é incrível, que traz assim muitas melhoras para diversas questões aí, diversos problemas visuais. Então, se você tem algum problema visual ou não tem, quer preservar uma boa visão, trabalha muito com computador, vai ser bem importante fazer esse exercício. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, compartilha com seus amigos. Se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou Roberta Guia, terapeuta visual. Eu tô aqui toda semana trazendo conteúdo sobre cuidados naturais com os olhos, incentivando que você vá ao seu oftalmologista, que cuide da sua visão, mas que você também tenha os cuidados em casa, os cuidados naturais, né? Além de acompanhar aí e fazer o acompanhamento médico, tá bom? Então se inscreve no canal se não se inscreveu ainda para não me perder de vista. Um beijo e até mais. Você conhece o exercício palme ou empralmado?